Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao FomeCast, esse podcast onde nós falamos com mulheres e principalmente sobre exercício físico e esporte. Nós compartilhamos histórias, conhecimentos e a experiência dessas mulheres que estão aqui com a gente. Eu sou a Giovana Moura, sou a coordenadora desse projeto, sou uma mulher branca de cabelos escuros, uso óculos, também tenho olhos castanhos e hoje estou vestindo uma blusa que é uma regata na cor verde. E hoje a gente tem mais uma acadêmica aqui com a gente, que é a Marciele. Oi, tudo bem? Eu sou Marciele Júlio Dal Santo, co-apresentadora do episódio de hoje. Eu tô com uma camiseta preta, sou uma menina de pele branca e estou com o cabelo hoje amarrado pela metade com um coque atrás da cor castanho escuro. Se você quer continuar acompanhando essas histórias, siga o FomeCast nas redes sociais, @fome.cast e também no YouTube e Spotify. E antes da gente começar o nosso episódio de hoje, lembrando vocês dos nossos parceiros e parceiras, que são sempre mulheres que estão à frente dessas empresas, e uma delas é a Maxi Caps, que deixou um cupom de desconto para vocês em todos os suplementos, né, em todos os produtos que essa loja oferece. Então, se você tem interesse, procura lá no Instagram, @maxi.caps, ou entra também lá pelo site para vocês terem acesso a todos esses produtos. E o nosso cupom de desconto FOME de esporte 15, tá? 15% de desconto em todos esses produtos. E também, pessoal, em breve, cupom de desconto para vocês de consultoria de corrida. Então, se você é mulher, gosta de praticar corrida, quer alguém para acompanhar vocês em todos esses treinamentos, entra lá no Instagram também, que é a Corrida Sob Medida. Então, @corrida sob, sem o E, tá? Sob medida, que elas vão acompanhar. Fala que você viu aqui no Fome e elas vão entrar em contato com vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre saúde mental, autoestima e como isso está ligado com o exercício físico e com o esporte. Para essa conversa, a gente recebe hoje a Isabela Cristina de Melo Rosa, psicóloga formada pela UEM em 2018 e tem formação em gestalterapia e atende mulheres adultas na clínica particular. Isabela, seja muito bem-vinda ao FomeCast. É uma alegria a gente receber hoje você para essa conversa. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Bom, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher branca, dos olhos verdes, cabelos loiros, sou uma mulher cisgênero, heteroafetiva. Hoje eu tô com uma regata branca, por cima um colete branco, uma calça jeans preta, um salto de bico fino preto, brincos, e é isso. Isa, obrigada. Pra gente começar agora, vou falar Isa, gente, porque não tem como chamar a Isa de outra forma, né? Isa, conta um pouquinho pra gente, já que a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, autoestima, o que é autoestima e como que ela impacta a nossa vida. Bom, a autoestima é o olhar que a gente aprendeu a construir sobre nós mesmos. É aquele julgamento que a gente tem na maior parte do dia, das situações e dos anos. Então, essa autoestima, ela não nasceu com a gente. Esse olharzinho a gente aprendeu a construir principalmente com os principais cuidadores, que cuidavam da gente, se relacionavam com a gente. Então, a forma como eles se comunicavam com a gente, né, as mensagens diretas e indiretas dessa relação que a gente ia ali internalizando sobre nós mesmas e sobre as outras pessoas também. Então, quando a gente pensa geralmente em autoestima, principalmente nós mulheres, a gente acha que só tem a ver com eu me achar bonita ou não. E a autoestima, ela é muito além disso. Então, eu preciso avaliar, tentar perceber, na maior parte das situações, como que eu me avalio, tanto fisicamente quanto cognitivamente, se eu dou valor, se eu qualifico aquilo que eu já sei, ou se eu fico sempre duvidando de mim, isso vai contando da minha autoestima. Então, fisicamente, cognitivamente, emocionalmente, como eu lido com as minhas emoções, se eu consigo reconhecer elas, como eu lido com elas, né? Se é de uma forma saudável ou não saudável. Geralmente a gente aprende de uma forma não saudável. E também relacionalmente, como que eu lido relacionalmente com as pessoas e com as situações. Tudo isso vai contando da minha autoestima.
Então, autoestima tem a ver com autoconfiança, com o quanto eu me percebo como uma pessoa limitada e imperfeita, que esse seria o normal de nós nos enxergarmos. Mas, devido ao contexto histórico e social, todas as exigências que fazem, né, para com as mulheres, geralmente a gente vai crescendo com um olhar distorcido, um olhar deformado sobre nós mesmos. Geralmente é um olhar com um julgamento bem desqualificador, com uma sobrecarga bem grande, assim. Então, o que no geral as mulheres aprendem que vai deformando a autoestima, a forma como nós nos enxergamos. Um exemplo é eu ser boa em tudo e dar conta de tudo. Então, por exemplo, uma mulher que resolveu casar e resolveu ser mãe. Então, aí, eu tô falando um pouquinho de mim também. Então, geralmente, o que nós aprendemos? Que tem que dar conta e ser perfeito em todos os papéis. E isso é impossível. Só que se você cresce rodeada de pessoas que falam sobre isso e que acreditam nisso, né, a probabilidade é você também acreditar, porque essas pessoas são as suas referências, em quem você dá valor para o que elas falam, né? Então, se você acredita nisso, você cresce achando que você tem que sim dar conta de tudo. E o saudável não vou dar conta de tudo. Então, em várias áreas da minha vida vai ter dias que eu vou conseguir entregar ali 30% só, ou não vou conseguir entregar nada, deixei de fazer, não deu tempo, ou não quis, enfim. Então, esse seria o saudável, né? E as mulheres também crescem aprendendo, e eu recebo geralmente as mulheres lá na clínica, né, no consultório, assim, aprendendo que elas nunca são o suficiente, então elas têm que sempre melhorar, têm que sempre se desenvolver mais. O que já tem ali, que já construiu, não é o suficiente. E muitas nem conseguem perceber que já construíram algumas coisas, que são capazes, não conseguem. Então, eu também falo um pouco de mim. Quando eu fui para o meu processo de terapia, eu não conseguia enxergar que eu era capaz de fazer coisas, que eu sabia de coisas já. Não, eu só enxergava só o que faltava, que eu ainda precisava conquistar e nunca era o suficiente. Então, a gente geralmente cresce com as pessoas, assim, exigindo muito mais do que as pessoas dão conta, né? Do que as mulheres dão conta. Vou falar aqui de mulheres porque é sobre mulheres, né? Mas isso também afeta de alguma forma os homens. Mas a gente cresce exigindo e achando que a gente tem que exigir e que eu dou conta, porque me disseram que eu dava conta, só que aí quando eu não dou conta, o problema sou eu, então. E é esse olhar bem desqualificador em várias esferas assim da vida. Então, impacta de várias formas, né? Desde pensamentos ruins sobre mim mesma, de não conseguir confiar em mim, até os pensamentos vão gerando sentimentos, também esses sentimentos mais difíceis, como frustração, não me sentir o suficiente, tristeza. Então, assim, vão gerando muitas coisas que prejudicam o nosso desenvolvimento, a forma como a gente se enxerga, e aí as escolhas que a gente vai fazer também. E é legal, Izzy, conforme você foi falando, assim, a gente pensa sempre como autoestima, acho que como o próprio nome fala auto, a gente acha que é uma coisa que tem a ver só com a gente, né? E pelo que você foi conversando aqui com a gente, tem a ver muito com como a sociedade nos enxerga, como a sociedade caminha, né, com os avanços ou desavanços, nem sei se existe essa palavra, mas né, os avanços e as regressões e a forma como isso impacta diretamente a nós mulheres, né? Sim. Você até mencionou sobre toda essa questão do eu dar conta. Eu acho que isso tem um peso muito grande em cima de nós mulheres, que é a gente ter que sempre, a gente conversou sobre isso já nos últimos episódios, mas de nós mulheres a gente sempre tem que fazer um pouquinho mais para provar que a gente tem algum valor ou que a gente tem essa capacidade. Então, acho que eu já tô aqui num processo terapêutico hoje dentro da nossa conversa, né? Já tô gostando bastante, Isa. Isa, você trabalha diretamente com mulheres, certo? Sim. Como que essas mulheres, de forma geral, chegam no consultório com essa questão da autoestima? Tá. Tem umas que têm mais, outras que têm menos. Como que
que vamos falar assim, numa média, mas também se você tiver alguma situação legal para contar para nós. Tá. Gia, eu não consigo assim dizer de uma média, mas a autoestima chega deformada, né? Todo mundo que vai para processo psicológico tá ali com alguma questão, não sabendo lidar muito bem. Então, geralmente a autoestima tá deformada. Esse olhar sobre si não tá tão coerente com a realidade. Ou até o olhar sobre os outros, né? Porque a autoestima, ela é construída a partir dos outros, só que conforme nós crescemos, a ideia é que a gente consiga ter um olhar de mim mesma, uma autoestima, para além do olhar do outro, para não ficar refém. Então, o olhar do outro é para ele influencia a forma como eu me enxergo, mas não é saudável que ele determine a forma como eu me enxergo. Mas quando nós temos uma autoestima mais deformada, a gente vai dar nas mãos do outro para dizer sobre mim. E geralmente o processo de terapia vem para me ajudar a construir o meu olhar sobre mim, sobre as situações, para além do olhar do outro. Então, geralmente elas chegam com a autoestima deformada, baixa, distorcida. E aí, com o processo de terapia, né, de acordo com as vivências que cada uma ali vai trazendo, né, a função ali do psicólogo é ajudar elas a se apropriar das coisas saudáveis que elas não aprenderam ainda. Então, se apropriar do que já conquistou, do quanto é capaz, de relacionalmente que não é uma pessoa só ruim, mas tem coisas boas a oferecer também. Então, é também olhar para essa questão de não me sinto suficiente nunca, tô sempre insatisfeita, então de melhorar um pouco isso. Não quer dizer que vai sumir essas questões. A gente sempre vai ter algumas questões que isso é normal, faz parte da vida. O problema se torna prejudicial, né, quando isso é constante, é uma constância na nossa vida. Então, geralmente elas chegam com a autoestima mais deformada, com essas questões que eu trouxe, né, e aí a gente vai caminhando juntos para melhorar, para dar uma desinflamada nisso. Ô, Izzy, é legal você falar sobre a gente reconhecer os nossos avanços e as nossas conquistas, porque no último episódio, para quem não assistiu, inclusive, volta lá, porque acho que vai contribuir bastante para nossa conversa, em que a Ana falou sobre a gente anotar, né, os nossos avanços, as nossas conquistas, porque muitas vezes a gente esquece mesmo, né? Nossa, consegui terminar uma graduação, consegui 5 vezes na academia. Então, acho que isso também vai auxiliar nesse processo de autoestima, né? Não sei se eu tô viajando muito aqui, mas é que para mim fez muito sentido, né? A gente realmente anotar essas pequenas conquistas que na verdade para nós parece pequeno, mas são conquistas muito grandes diante de tudo aquilo que a gente já viveu, né? Sim. Essa é sim, Gi, uma ferramenta que pode ajudar. Dentro da psicologia tem várias abordagens, cada uma trabalha de um jeitinho, né? E conseguir anotar, né? Porque é isso que você falou, nosso cérebro ele vai lembrar mais as coisas que a gente precisa ali de imediato, no dia a dia, ele não vai ficar lembrando de outras coisas. Então é uma ferramenta que, quando você visualiza ali, você fala, nossa, eu não lembrava, mas eu consegui fazer isso, sei lá, consegui fazer, né, uma caminhada, consegui tomar um café com uma amiga, ou consegui ir no cinema sozinha, que tem pessoas que é tão difícil, né, estar sozinha ali, então é importante mesmo. Se faz sentido para a pessoa, é importante que se faça isso. Exatamente. E Isa, sobre essa autoestima baixa, enfraquecida, quais que são os sinais mais comuns que ela está presente? Os sinais mais comuns, vamos dizer assim, tanto esses pensamentos mais depreciativos, desqualificadores, né, de se desqualificar, de minimizar o que você tá sentindo, quanto também sentimentalmente, quando é muito frequente, é constante na vida dessa pessoa, os sentimentos mais desconfortáveis, que a gente chama. Então, quando é muito presente a tristeza, a raiva, a frustração, a insatisfação, né? Então, vão dando algumas pistas ali de uma autoestima um pouco mais enfraquecida. E tem jeitões também de se relacionar, que para nós que somos psicólogos, fica um pouco mais fácil, né, de olhar e falar e de perceber que aquela pessoa talvez não se relacione de um jeitão tão saudável assim. Na verdade, é difícil a pessoa que não tem uma baixa autoestima, pelo jeitão até que a gente se relaciona, tudo com as crianças e vamos crescendo mais ou menos assim, é difícil. Então tem alguns jeitões, né, de se relacionar que vão ali mostrando que essa pessoa não está tão saudável assim. Como, por exemplo, o que é muito comum. A pessoa se doa demais para terceiros.
em busca, e isso não é consciente, tá? Eu tô falando aqui de forma muito consciente e simplista, porque é o que eu estudo, né? Mas assim, então ela se relaciona e espera que o outro retribua todo esse amor que ela está doando. E de alguma forma esse amor não vem, primeiro porque essa pessoa não tem uma habilidade tão transparente assim de se comunicar, o que, que ela espera, ou às vezes ela até comunica, mas o outro não tá tão disponível assim. Então, assim, a gente precisa caminhar com ela nesse processo dela perceber que se ela doar toda a energia dela só pro outro, ela vai ficar sem nada para se nutrir. Então, ela precisa, ela como adulto responsável, que tem hoje habilidades de se dar várias coisas, então ela precisa se dar várias coisas que fazem bem para ela, e aquilo que ela perceber que ela não dá conta, aí ela recorre aos outros. Então, uma boa autoestima, ela também está relacionada com isso, eu conseguir perceber o que eu estou precisando naquele momento, querendo. Se eu consigo me ofertar, eu me oferto, se não, eu recorro aos recursos externos, que pode ser serviço de saúde, né, serviços assim de lazer ou pessoas. Então, qual pessoa que está disposta a me oferecer tal coisa, né? Então, porque nós somos seres sociais, então a gente não vive sozinho, né? Quem acredita que é autossuficiente também está adoecido, e quem é totalmente dependente dos outros também está adoecido, né? Então, também está adoecido. Qualquer pessoa que está em um dos polos, e geralmente nós estamos, né, é preciso encontrar ali um equilíbrio para lidar, um movimento maior para lidar com as situações. Então, a gente caminha no processo para a pessoa poder, né, aos poucos ali, e vendo o que é que ela pode se oferecer, em que momentos ela não pode, ela recorre a outras pessoas. Isa, e no dia a dia na clínica a gente percebe que a mulher não consegue enxergar suas capacidades e vive para atender o pedido dos outros, igual você comentou, de dar muita energia para o outro e não sobrar para si mesma. E por que é tão difícil para a mulher aprender a colocar esses limites para ela mesma, expressar os incômodos dela sem ter uma culpa? Tá. Isso tem muito a ver com o contexto mesmo histórico que a gente se desenvolve. Então, quando a gente nasce, né, as pessoas têm expectativas de uma boa mulher, ela vai ser assim. Geralmente, como que é esse assim? Ela vai ser uma pessoa delicada, que não vai trazer desconfortos para a família, vai trazer a paz e a tranquilidade, né, ali da família, vai deixar as coisas na paz. Mulher não tem muito... Ela não tem muita permissão para sentir, por exemplo, a raiva, expressar. Não tem. Diferente dos homens, né? Que isso é mais aceito, a violência e tudo mais. Então, assim, contextualizando, assim, historicamente, né? Uma mulher que foi criada para ser, por exemplo, perfeita, nunca errar. Então, geralmente fica ali com aquele olhar mais faltante, né? As críticas trazem muito isso, ou a comparação. Você não foi tão bem nisso, você precisa melhorar aquilo, a sua aparência, que é muito comum, né? A sua aparência assada, a sua aparência não sei o quê. Então, como que ela vai reconhecer as próprias capacidades dela se ela aprendeu a só olhar o que falta, só olhar o que precisa melhorar? Ou, por exemplo, como que ela vai colocar limites tranquilamente, sem culpa, se ela aprendeu que ela não pode expressar os incômodos dela? Ela tem que engolir e fingir a egípcia, sorrir e acenar, como a gente diz, né? E até que lá no link da minha bio eu coloco, né, quantos não ditos cabem dentro de um sorriso. Que muitas vezes, né, não vou criar casa. Então, assim, devido a todas essas crenças, pensamentos, esse tipo de relação que é passado de geração em geração, né, na forma de ser, as mulheres vão acreditando que não podem várias coisas. E aí fica difícil, então, reconhecer as próprias capacidades ou colocar limites de forma tranquila, sem sentir a culpa. Porque a culpa é esse sentimento que diz, eu deveria ter agido de outra forma, é feio isso aqui, tá errado, né? Então fica difícil, assim, mas é possível. Conforme a gente vai se dando conta de que, né, parece que tem alguma coisa aqui que tá me gerando sofrimento, eu posso até não saber o que que é, mas parece que tem alguma coisa que tá me gerando sofrimento, né, tá desconfortável. Então, no processo de terapia, a gente vai ampliando um pouco mais esse olhar, dando algumas permissões que até então não foram dadas.
O processo de terapia a adultice, né, se tornar um adulto, assim, na adolescência já começa um pouquinho a gente se diferenciar desses principais cuidadores, que a gente bebia muito da fonte, né? Eles são referência, assim. E daí você já começa a se diferenciar um pouco mais, se expressar um pouco mais naquelas famílias que permitem. Tem umas que são tão rígidas que se você não pensar como eu, você sai fora dessa casa e vai se sustentar, né? Mas assim, então esse processo de diferenciação, ele é super importante. Que, né, o que faz sentido lá na vida de uma pessoa, por exemplo, da minha mãe, que acredita, né, que a mulher tem que só sorrir, não pode trazer desconforto nenhum. Talvez lá no meu processo de terapia eu vou entendendo que pra mim isso não faz sentido algum. E aí eu preciso começar a bancar esse desconforto de ser diferente do outro. Começa a guardar tudo pra si também, né? Aham. E falando sobre o esporte e exercício físico, como que essa questão de validação externa se apresenta nesse contexto e como que isso impacta na saúde mental dessas mulheres? Tá. Então, o esporte, né? A gente tava até trocando uma ideia, né, Gi? Dependendo ali do... São duas frentes, na verdade, assim, né? A gente já chega de um jeitão no esporte, com um olhar sobre nós mesmos. E aí, dependendo do técnico que você tem, do professor que se tem, ele pode intensificar esse olhar julgador, desqualificador que você já tinha, ou ele pode vir para dar uma balanceada nessa balança, assim, né? Do tipo assim, às vezes você se cobra demais e ele pode trazer um olhar, não, mas olha que legal, olha só o que você já conseguiu fazer, quando você chegou aqui você não conseguia, né? Enfim, esse externo, essa terceira pessoa pode vir ou para somar, para ajudar a formar uma autoestima um pouco mais condizente com a realidade, ou pode vir para prejudicar ainda mais o quanto essa autoestima já está deformada, né? Por exemplo, se for um técnico, né, que fica pressionando para, não, você tem que dar conta de fazer isso aqui. Se você já tem uma autoestima um pouco mais fortalecida, já sabe as suas limitações, sabe que tá tudo bem ser limitada, que todo mundo que não vai conseguir atender a todos os pedidos que os outros fazem, né? Se isso já tá um pouco mais certo para você, então talvez essa cobrança não vai interferir tanto, né? Na forma como você se enxerga, né? Pode pensar, né? Bom, ele tá pedindo isso, mas eu sei até onde eu consigo ir. Enfim, ou eu vou tentar mais um pouco além do que eu acho que eu dou conta. Mas, então, vocês entendem que, assim, são duas frentes. É o meu olhar que eu já venho no esporte e o outro, que dependendo do olhar dele, pode influenciar positivo ou negativamente no olhar que eu já tenho de mim. Sim. Isso também já responde à pergunta de que maneira o esporte e o exercício físico conseguem ajudar a fortalecer a autoestima, né? Porque essa motivação já ajuda. Também você vê que tá se sucedendo ali no esporte já ajuda bastante também. Sim. Ô, Izzy, você falando, eu já fui lembrando de algumas situações aqui dentro do esporte, né? E eu fiquei pensando bastante sobre, como você falou, como a gente já tem a nossa carga e depois vem a carga ali de um técnico. Então, teve uma situação em que, vamos contar abertamente aqui, já que é para contar histórias, né? E a gente já pode falar sobre isso também, porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Então, quando eu fui jogar a Copa do Mundo, as meninas votaram, eu fiquei como vice-capitã, e eu sempre, assim, fui uma pessoa mais quieta em algumas situações, se tem alguém que é, né, uma líder maior, que eu coloco assim, eu sempre respeito e falo quando acho que devo falar. E aí, em determinado jogo, a nossa capitã precisou se ausentar do jogo, né, antes do jogo, e aí o técnico me chamou uma terceira pessoa, então assim, eu já tinha uma carga antes que era de achar que talvez eu não tivesse tanto conhecimento sobre a modalidade. Então, eu já tinha isso antes de mim, porque estava jogando com meninas que treinavam todos os dias, que, né, eram profissionais, e a minha situação já era como uma atleta ali amadora. E antes desse jogo, então, ele me chamou uma outra menina, né, que era como se fosse a nossa terceira capitã, e ele falou assim, então, como você fala inglês, você fala com o árbitro, mas é ela que vai liderar as meninas durante o jogo. Então, assim, eu já tinha aquela sensação de talvez eu tenha dificuldade, né, de
duvidando muito da minha capacidade, e aí veio uma situação pra, tipo assim, eu não confio em você agora. Então eu tô confiando em outra pessoa, e aquilo, nossa, acabou comigo, assim. Então, durante o jogo, chegou uma hora que eu falei assim, ó, né, fica você mesmo, eu não vou falar mais nada, terminei o jogo, e eu acho que veio muito a calhar com o que você falou sobre essa questão da gente tem o nosso, mas o quanto o externo pode influenciar significativamente a forma como a gente se olha, né? Sim, com certeza. E aí, Isa, pensando então nessa questão do esporte, não só do esporte, mas do exercício físico também. O que que acontece com a nossa autoestima quando a gente está nesse ambiente de estresse, de pressão, de julgamento? Eu acho que isso acaba acontecendo um pouco mais no âmbito do esporte, mas também no exercício físico, dependendo de onde a gente está praticando, com quem que a gente está praticando, né? Quem são as pessoas responsáveis por nós ali, por nos treinar de alguma forma. Sim. Bom, Gi, a nossa autoestima vai ficando cada vez mais enfraquecida, né? Vai ficando cada vez mais ruinzona, assim, a forma como a gente se enxerga. Então, quando você tá num ambiente com muita pressão, e aí a pressão é uma pressão além daquela que eu dou conta de administrar. Então, isso varia um pouco de indivíduo para indivíduo. Tem uns que conseguem administrar mais, tem outros que menos, devido a N fatores da vida, das vivências, que foram desenvolvendo um pouco mais de algumas habilidades, um pouco menos de outras. Então, assim, o quanto eu dou conta de administrar essa pressão que tá vindo. A pressão, ela não é algo que é gostoso de ser vivido e sentido. Então, não é uma necessidade afetiva nossa nos sentir pressionados, né? Geralmente, qual que é a nossa necessidade? É de buscar esse caminho mais confortável, né? Nosso cérebro, nosso corpinho, ele caminha muito para esse lugar, né? De buscar para gastar menos energia. Então, assim, a pressão já é ali algo que biologicamente a gente não foi preparado para ficar sentindo. Então, já é algo mais desconfortável. Então, se é uma pressão além do que eu tô dando conta de administrar, isso vai impactar até na minha motivação para fazer aquele exercício. Vou ficando mais desmotivado, porque não tô dando conta de atingir aquilo que o fulano gostaria, né? O julgamento, por exemplo, a gente aprende desde pequenininho, né? Ali nas conversas entre família, no jeito que os nossos pais vão nos ensinando, assim, as pessoas, a julgar muitos outros. Julgar a aparência, julgar a capacidade, geralmente é tudo desqualificando, né? Então, assim, se você tá num ambiente que fica te desqualificando, trazendo adjetivos ruins, isso também não atende nenhuma necessidade afetiva nossa, né? Ficar olhando só pelo viés ruim. Muito pelo contrário. A gente precisa se sentir que a gente tem capacidade, né? Sentir que a gente está sendo elogiado ali, que estão percebendo, que estão destacando o que a gente tem de bom. É assim que a gente vai construindo a nossa autoestima. Então, se fica só na coisa ruim, no desqualificatório, é assim que eu vou aprendendo a me enxergar e não atende nenhuma necessidade minha. Então, assim, também, para eu não me sentir bem naquele lugar, pertencente, não me sentir adequada àquele lugar, se eu não me sentir assim, eu vou querer sair também desse lugar, não vou querer ficar ali. Izzy, aqui você falando, também fui pensando, né? Várias situações. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o quanto também a comunidade de mulheres precisa se apoiar nesse sentido, né? Porque muitas vezes a gente chega num lugar para uma prática nova, um exercício novo, e a gente sente olhares diferentes, né? Tem situações assim que eu conheço de mulheres que passaram por isso mesmo. De, nossa, não tô me sentindo pertencente porque ninguém veio conversar comigo, todo mundo ficou me julgando, né? Questão do professor, da técnica, do técnico. Então, acho que também essa é uma conversa que vai além da gente, né? Do quanto nós mulheres precisamos também, de alguma forma, receber bem, fazer com que essas mulheres se sintam abraçadas, acolhidas, pertencentes, para que a gente tenha cada vez mais mulheres praticando de alguma forma, né? Sim, ser esse apoio, né? Ser essa fonte de apoio, igual você falou, de acolhimento mesmo, né? É difícil, porque no geral o que a gente
aprende e vê as outras pessoas fazendo, em sua maioria, é mais essa parte de julgamento e tudo mais, mas não é impossível, né? É possível ser uma pessoa mais acolhedora do que julgadora. Ô, Izzy, pensando nisso, até fugindo um pouquinho do roteiro, né? Enquanto professores, professoras, o que, né, nós precisamos estar atentos e atentas para essas situações? Não sei se ficou clara assim a minha pergunta, no sentido assim, vamos supor, eu sou uma professora, uma técnica, de que forma que eu posso auxiliar essas mulheres que estão chegando? Tá. Olha, a nossa postura, as nossas palavras, o jeito que a gente olha, por meio dos 5 sentidos, a gente vai detectando se aquele ali é um ambiente mais acolhedor ou não. Então, a forma como a gente olha para essas mulheres, as palavras que a gente usa, né? Tudo isso vai fazendo elas se sentirem, esse lugarzinho aqui acho que eu me encaixo, esse lugarzinho aqui é gostosinho, é aconchegante, né? Passa essa sensação de aconchego. Então é mais por meio desses 5 sentidos, a gente enquanto profissional, que a gente pode ali se relacionar com as outras mulheres e fazer elas se sentirem num lugar aconchegante, né? Não precisa ser aquela coisa de sorrindo o tempo todo, né? Mas ali um bom dia, uma boa tarde, um seja bem-vindo, né? Tudo isso vai fazendo você sem aqueles olhares de raio-x, de olhar de cima a baixo, né? Que aí você já se sente um pouco, às vezes, acuada. E eu acho importante também trazer, Gi, para além do externo, igual a gente já falou do interno, né? Às vezes tem mulheres que têm tanto essa autoestima tão enfraquecida, que elas são dependentes do olhar do outro. Então, às vezes, elas se sentem julgadas e talvez o outro nem julgou. Mas a interpretação que ela deu para aquele mini olhar que alguém fez assim já foi de julgamento. Então, por isso que eu gosto de lembrar, assim, são 2 frentes. Como nós somos seres sociais, então, assim, tem o outro, tem o externo, mas também tem eu, né, que eu preciso ali, talvez, me trabalhar, assim, um pouco mais para fortalecer essa autoestima. Basicamente, são muitas variáveis São para muitas uma única variáveis. situação, né? Aham. E aí pensando, então, a gente falou agora de algumas questões externas, mas que tipo de recursos internos nós mulheres podemos desenvolver, ou de que forma que a gente pode desenvolver isso para ter prática de exercício físico e esporte de forma saudável com a nossa autoestima e com a nossa saúde mental? Tá. Eu acho muito legal você trazer essa parte, né? Como que recurso que a gente precisa desenvolver para ter uma relação saudável com o esporte. Porque hoje, o que dá para perceber? Que muitas pessoas fisicamente se cuidam, mas isso não significa que mentalmente elas estão saudáveis. Muito pelo contrário. Né? Talvez aquela pessoa que pratica o exercício físico todo dia, mas como tá a cabeça dela? Ela se cobra além do que ela dá conta de administrar? Ela só, ainda que ela tenha chegado em tal lugarzinho, né? Ela ainda só vê o que falta, não consegue reconhecer o que já fez? Nunca tá bom, nunca é o suficiente, precisa sempre estar melhorando? Será que ela fica preocupada enquanto tá fazendo exercício com o que os outros estão pensando dela, com a roupa que ela foi, com não sei lá? Então, assim, cresceu, né, a era de vamos nos cuidar fisicamente, comer de tal forma, mas eu gosto de deixar sempre claro que não significa que mentalmente essa pessoa tá também bem. Então, assim, quais recursos a gente precisa desenvolver, né? Primeiro, tá mais condizente, assim, com o que é possível de um ser humano fazer. Geralmente a gente é criado aprendendo coisas e normalizando coisas que não é tão possível assim. Que a gente cresce com a ideia de que então eu acredito fielmente nisso. Como, por exemplo, né? Ser perfeita no esporte, né? Vou sempre ficar aumentando minha carga, ou vou sempre evoluir em tal, né? Eu não entendo muito assim de esporte, nunca fui uma esportista, faço a minha musculação apenas, mas assim, né? Então, não, tem que estar sempre em constante evolução. Não consegui entender que assim, né? O processo às vezes vai ser com evolução e regressão, né? Que uma hora eu dou conta, dependendo da minha vida, do que tá acontecendo, eu vou dar conta de, né, correr 10 km, mas dependendo de como eu tô emocionalmente, do que tá acontecendo, corri 5, sabe? E aí, se você
não entende que isso é ser um ser humano, altos e baixos, e vai e vem, você vai se cobrar pra, nossa, tô fazendo errado, não podia, tô com algum problema, porque vejo nas redes sociais que o fulano só evolui, que o fulano não sei o quê, que as redes sociais também é um perigo pra gente dependendo da forma como nós usamos ela. Mas assim, então eu preciso saber, conhecer um pouquinho mais do que faz parte de um ser humano, né? Então assim, que eu não sou perfeito, que eu sou limitado, que eu vou errar, que a vida é isso de vai e vem, uma hora evolui, a outra hora regride, de que realmente eu não sou, aliás, de que eu sou o suficiente, de que eu não preciso ficar insatisfeito o tempo todo comigo, querendo me mudar o tempo todo, sabe? Então, de que eu preciso sim separar um tempo para mim. Geralmente as mulheres são criadas para cuidar muito dos outros, né? Então, por exemplo, a mulher, quando tem filha ou sobrinho na família, quem que fica? São as mulheres. E a gente aprendeu que isso é função de mulher, né? Não é função de homem. E aí, quando você fica em função apenas de cuidar dos outros e não consegue cuidar de si mesma, isso vai ficando, não vai te fazendo bem, né? Vai fazendo ali uma falta de você poder cuidar do que te faz bem, do que te representa, de estar, né, com pessoas para além do cuidado só dos outros. Então, assim, entender que além de cuidar dos outros, você tem que cuidar de você mesma. Esses recursos a gente precisa ir desenvolvendo. Inclusive, como eu lido com as minhas emoções, como eu expresso os meus incômodos, como eu tenho conversas desconfortáveis. Então, tudo isso são recursos que eu preciso desenvolver, né? O quanto eu acredito que eu sou capaz, o quanto eu acredito que eu posso confiar nos outros também. Então, tudo isso são recursos que vão me ajudando a lidar de uma forma mais saudável com as situações do dia a dia. E enquanto você estava falando, acho que uma coisa que é importante também a gente considerar enquanto mulheres é que nós temos um ciclo menstrual que altera também a nossa performance, seja numa prática de exercício físico, corrida, academia, num esporte, porque muitas vezes o que acontece né, quero pegar a mesma carga da semana passada, como você falou, e aí a gente não consegue, putz, mas né, eu tenho uma oscilação hormonal que eu acho que também acaba interferindo e a gente esquece disso, né? É importante você falar isso, né, Gi? Eu nunca lembro, né, que realmente a gente tem o ciclo menstrual que interfere, né, nos hormônios e na nossa disposição ali, na nossa energia. Como não é algo muito falado, né, a gente acaba esquecendo. E sim, faz muita diferença. E qual que seria o primeiro passo mental e prático para uma mulher que está com autoestima baixa, elevada ali no nível, para começar um esporte, não se cobrar tanto? Tá. Eu adorei essa pergunta e eu deixei ela, mas assim, eu não tenho um passo prático e mental. Assim. O que eu diria é que na rede social, a gente vê muito passos práticos, assim, muitos aconselhamentos. Faça isso, faça aquilo. Que pode ser que você pode tentar esses, né? Eu já vi alguns do tipo, já deixa a sua roupa separada antes de dormir, no outro dia você nem pensa, só põe a roupinha e vai, né? Então eu já vi algumas coisas assim. Se fizer sentido pra você, né? Ai, tô perdido, não sei nem por onde começar. Tenta esse passo, né? Que a gente vê tanto assim nas redes sociais. Tenta. Agora, se você percebeu que não tô dando conta, só esse passo por si só, né? Vai buscar ajuda psicológica, assim. Porque você precisa entender o que é que tá te desanimando de fazer uma atividade na sua realidade. Que a realidade das pessoas são diferentes, economicamente, né? Então, assim, na sua realidade, o que tá desanimando, né? Tem pessoas que têm tanto pouco recurso interno saudável para lidar com as situações que, sei lá, ela se desentende com alguém. E aí ela não consegue expressar para outra pessoa, né, conversar, expressar esse desconforto, assim, como tentar resolver a situação ali no diálogo. E ela fica matutando tudo aqui na cabecinha. E isso gasta muita energia, os pensamentos, né? Gasta muita energia. E aí, o
que acontece? Será que ela tá tão desanimada de fazer exercício físico, né? Será que é porque ela não pensou demais e não tá dando conta de resolver, então ela precisa adquirir algumas habilidades internas? Ou não, são outras coisas que estão interferindo nessa motivação, sabe? Enfim, ela já teve algumas experiências na atividade física que ela foi em ambientes que a gente sabe, né, que a academia, eu não sei como que é o esporte, mas a academia é puro julgamento, assim, né, as pessoas fazem um raio-x de você. Então ela já foi, não se sentiu acolhida em nenhum dos lugares que ela foi. Então assim, eu preciso entender o que é que tem ali por trás que não tá motivando ela a ir fazer uma atividade física. O que tá acontecendo? Ela tá sobrecarregada, tá dando conta de mil e outras coisas que são mais importantes para a sobrevivência dela do que um esporte, por exemplo, do que uma atividade física. Então, tem que entender tudo isso. Mas assim, eu diria, né, que a rede social tá cheia desses passos mais práticos. Se fizer sentido para a pessoa e ela quiser tentar, ver o que funciona ali, que ajuda ela no dia a dia a se engajar e motivar para ir numa atividade, um esporte que ela faça. Mas se ela perceber que, nossa, não, por esse caminho não deu, então eu diria para procurar uma ajuda psicológica mesmo. Legal. E assim, eu acho que é bem isso que você falou, é ver o que se adequa com você, né? Porque cada uma de nós tem uma vivência, uma experiência diferente, então é realmente ver o que se enquadra com a sua realidade, com o que você pensa, né? Sim. Izzy, pra gente ir caminhando agora pro final da nossa conversa, que tá muito gostosa. Essa pergunta é a que a gente deixa bem secreta pra elas não saberem. Mas, Izzy, pensando assim, toda a sua vivência enquanto mulher, enquanto praticante de exercício físico, até na corridinha no parque que eu sei que ela dá, o que significa ser mulher pra você no esporte e no exercício físico? Ai, ser mulher pra mim no exercício físico sempre foi, hoje é de outro jeito, mas sempre foi um lugar de muita insegurança, principalmente com a minha aparência física. Então, um lugar de muita insegurança. A atividade física, na verdade, ela servia só pra mudar a minha aparência antes. E muita insegurança, porque eu me olhava no espelho e falava assim, não vou com essa roupa, vou com essa, porque eu tô com medo disso, tô com medo daquilo. Esses aprendizados que geralmente a gente tem de que, se aconteceu alguma coisa com a mulher, ela que tava com a roupa errada, no lugar errado, na hora errada, né, que isso eu já transformei também. Mas assim, sempre foi uma coisa puramente estética e um lugar de muito medo, assim, muita insegurança, assim. Hoje em dia eu já tenho um olhar totalmente diferente, né? Ser mulher na atividade física pra mim é eu poder fazer aquilo que eu gosto, sem me cobrar, que eu nunca fui atleta de alta performance, nem nada disso, então assim, sem me cobrar e respeitando ali meus limites e às vezes dando uma mini cobradinha, mas aquela cobradinha que eu dou conta, sabe, de administrar. Então, hoje em dia, pra mim, é muito mais leve estar numa atividade física. Há uns anos atrás não era, mas hoje em dia é muito mais leve. Que bom, Isa. A gente quer agradecer por você vir aqui compartilhar com a gente seus conhecimentos e nos ajudar também a entender como a autoestima é importante, tanto para as mulheres, tanto no esporte quanto na nossa vida do dia a dia. E essa foi mais uma das histórias que a gente contou aqui no Fomecast. Se você chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, que acho que é super importante, muito válido para nossa vida nas diferentes áreas, não deixa de compartilhar com aquela mulher, com aquela amiga, com aquela familiar que você acha que precisa ouvir ou que vai ser importante para ela entender um pouquinho mais sobre como a autoestima impacta a nossa vida. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @fome.cast, que é o do podcast, e @fomesport, tudo junto. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até mais!